Go to Market, programa de internacionalização de micro e pequenas empresas de Santa Catarina. Realização Sebrae e Fiesc. Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando mais um encontro do programa Go to Market 2022. Programa esse de internacionalização voltado para os pequenos negócios de Santa Catarina, desenvolvido pelo Sebrae e pela Federação das Indústrias. Hoje nós vamos falar sobre a Organização Mundial do Comércio e a facilitação do comércio, com o especialista João Borba Neto, da empresa JBN Law. João Borba Neto, ele é especialista em comércio internacional pela Fundação Getúlio Vargas, com uma extensão pela Harris School of Public Policy and International Finance, da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, tendo participado do programa para jovens advogados da Missão do Brasil para a Organização Mundial do Comércio, OMC, em Genebra, na Suíça. Após participou do programa em política comercial na Embaixada do Brasil, em Washington, D.C., nos Estados Unidos, e atualmente no âmbito da seccional da OAB de Santa Catarina, o Dr. João Borba Neto é membro da Comissão de Direito de Relações Internacionais, da Comissão de Direito Aduaneiro, da Comissão de Direito Agrário e de Agronegócio e da Comissão de Direito da Moda. No âmbito da OAB Nacional, ele é membro da Coordenação Nacional de Relações Brasil-China e também membro da Câmara de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc. Bom dia, João, seja bem-vindo ao nosso programa Go to Market e a palavra está contigo. Muito obrigado, Glais, pela introdução. Agradeço imensamente o convite para poder hoje conversar um pouco, esclarecer alguns pontos da facilitação de comércio perante a OMC, como que é a situação do Brasil hoje em dia. E gostaria de cumprimentar todos aqueles que se inscreveram nessa palestra ou que vão assistir posteriormente ainda. E eu gostaria de compartilhar, então, a minha tela com vocês. Conseguem ver? Estamos vendo, sim. Então, como dito, a gente vai conversar hoje sobre o acordo de facilitação de comércio no âmbito da OMC. Então, nessa exposição, o que eu pretendo falar seria um simples apanhado sobre a Organização Mundial do Comércio. Para aqueles que a desconhecem, acredito que todos aqui já ouviram falar da OMC. Pretendo falar também sobre como se desenvolveu o acordo de facilitação de comércio, não o seu conceito propriamente, mas de uma maneira geral, o que significa facilitação de comércio e quais seriam as peculiaridades do acordo em si e da facilitação de comércio. Pretendo enfocar também nos benefícios e nas dificuldades da implementação do acordo. Como está hoje em dia a situação do Brasil. Pretendo falar também sobre alguns poucos casos que tiveram dentro da OMC e dentro do possível, como eu vou explicar mais adiante, que enfocaram o acordo de facilitação de comércio. E, por fim, uma conclusão bem sintetizada também. Então, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, ela é sediada em Genebra, na Suíça, e ela faz parte do sistema da Organização da ONU. Enquanto a ONU ela lida com direitos humanos e outras questões, falando a grosso modo, a OMC ela vai lidar primordialmente com o comércio internacional. O foco principal da Organização Mundial do Comércio ele vai ser a liberalização do comércio.
Desde sempre, o foco dela foi a liberalização do comércio, a abertura das economias para o mundo, numa forma de crescimento do PIB global. A OMC, do jeito que nós a conhecemos hoje, do jeito que ela está estruturada, ela foi fundada em 1995. No entanto, desde após a Segunda Guerra Mundial, já existia um acordo internacional, que se chama GATT, e que as disputas eram resolvidas por meio do GATT ou negociações. Então não existia a OMC do jeito que a conhecemos hoje, mas já existia o sistema, de alguma maneira, ele já existia anteriormente. A OMC, hoje em dia, ela funciona, então, como um foro de negociação para acordos internacionais, onde os membros, que são os países da OMC, que são atualmente 164 países, que eles representam 97% do comércio internacional do mundo, eles estão agrupados na OMC e eles são representados pelos seus corpos diplomáticos. No caso do Brasil, o Brasil é representado pelo Ministério das Relações Exteriores, que é o Itamaraty, e é por meio desse ministério que as negociações são feitas. Os pleitos, eles chegam aos ministérios por meio da política empresarial, né? Os empresários, por exemplo, do Brasil, eles se reúnem em associações como Fiesc, como Confederação Nacional das Indústrias, e as pautas, elas são apresentadas ao Itamaraty para que ele represente os interesses, os anseios do setor privado perante a OMC. Então, uma vez negociado os acordos, eles viram regras de comércio internacional que eles precisam ser respeitados. Eles devem ser internalizados no país, além da ratificação, né, perante o OMC. Depois, eles são aprovados pelo Legislativo e passam a valer internamente por meio de legislação própria. No entanto, não vale nada nós temos acordos se a gente não tem um meio de constranger legalmente um país a cumprir as regras da OMC. Então, existe um sistema de solução de controvérsias perante a OMC que é responsável pela resolução de conflitos entre os países. Acredito que muitos dos que nos veem já ouviram falar de alguns conflitos, como o conflito do Brasil contra os Estados Unidos na questão de algodão, que foi um conflito muito marcante, com vitória do Brasil sobre os Estados Unidos. E atualmente o órgão de solução de controvérsias ele está paralisado. Já faz alguns anos que os Estados Unidos ele vem bloqueando a indicação de membros do órgão de solução de controvérsia, de árbitro, em razão de discordâncias a respeito de decisões que foram proferidas contra os Estados Unidos. Há também, perante a OMC, é importante que a gente diga isso, um espírito de renovação da entidade, seja pela forma como a própria entidade ela vem administrando o comércio internacional, seja por meio de acordos, e isso já dura há longos anos. Então, um desses acordos, existem vários acordos diversos, mas um desses acordos que
foi negociado e foi assinado o Acordo de Facilitação de Comércio. A facilitação de comércio, ela tem sido discutida no âmbito da OMC há mais de 2 décadas. Mas o que seria a facilitação de comércio? Com o avanço da globalização, surgiram as cadeias globais de valor, que são formas complexas de suprimento de insumos e de produtos, onde são realizadas muitas operações até a finalização do produto e a consequente entrega ou a consequente disposição ao consumidor final. Então, uma operação dessa, ela pode gerar uma dezena de importações, exportações ou necessidade de trânsito entre os países. E essas importações, elas ficam sujeitas aos ordenamentos jurídicos dos países. Então, a partir daí, a gente consegue verificar a complexidade que o comércio internacional ele se tornou. A gente depende do tempo das aduanas, da capacidade dos seus agentes para processar esses procedimentos aduaneiros, e a gente depende do ordenamento jurídico desses países. Isso se tornou algo que ficou muito difícil para o comércio internacional ele ter uma certa agilidade. Muitos países começaram a reclamar que, lógico, eram reclamações de pequenas e médias empresas, que essas pequenas e médias empresas, elas tinham enorme dificuldade de entrar no comércio internacional. O que a gente sabe que é uma verdade, 95% dos negócios realizados dentro dos países membros da OMC são realizados por pequenas e médias empresas. A gente sabe que uma empresa de grande porte, ela não tem grandes problemas em entrar no comércio internacional, porque ela dispõe de organização, ela dispõe de dinheiro para contratar profissionais, consultorias. No entanto, uma empresa pequena ou média, ou até uma microempresa, ela não dispõe desses recursos, não dispõe de tempo para contratar, por exemplo, uma equipe ou profissionais trabalhando dentro da empresa para que eles possam promover o comércio internacional de seus produtos e exportar. Então, o foco da discussão da facilitação de comércio sempre foi a facilitação para a entrada das pequenas e médias empresas no comércio internacional. A gente sabe também que, por exemplo, Santa Catarina é composto majoritariamente por micro e pequenas empresas que possivelmente sofrem dessa dificuldade ou até mesmo desconhecem a possibilidade de se participar do comércio internacional e aumentar as suas vendas, e eventualmente acabam hesitando porque estão dentro de um mercado doméstico estabelecido, e o desvio para qualquer outro foco, ele causa um certo desconforto, causa uma insegurança, uma hesitação. Então, a OMC ela foi dirigida por um diplomata brasileiro de 2013 até pouco tempo atrás, um embaixador brasileiro chamado Roberto Azevedo, e a cada 2 anos, de regra, a OMC ela realiza reuniões ministeriais com seus membros. Então, em outubro, dezembro de 2013, foi realizada a reunião ministerial de Bali, onde se viu a possibilidade de se discutir a facilitação de comércio e se assinar um acordo nesse sentido. Esse acordo
ele visava justamente a desburocratização dos procedimentos aduaneiros, com a redução de custos e de tempo, sempre com foco nas pequenas e médias empresas, para que facilitassem o acesso dessas empresas. Então, o acordo ele foi assinado em dezembro de 2013 e ficou convencionado naquele momento que a vigência desse acordo ela ocorreria quando 2/3 dos membros ratificassem esse acordo perante a entidade, ou seja, quando os membros eles informassem, notificassem à OMC da aceitação desses termos. Então, como peculiaridades desse acordo, a gente tem a transparência dos procedimentos, a publicidade sobre os procedimentos em si, como, por exemplo, as alíquotas que são cobradas, as regras de origem, defesas, requerimentos para a autoridade aduaneira, a possibilidade de interposição de recursos. Todas essas informações elas devem estar disponíveis para todos aqueles que participam do comércio internacional, para todos os países. Então, tudo isso deveria, né, ser informado a partir daquele acordo. A gente tem também a necessidade de automatização desses procedimentos aduaneiros. Hoje em dia, a gente sabe que o mundo está totalmente automatizado. A gente, por exemplo, nessa palestra, a gente tem condições de realizar por meio da automação, por meio de computadores, de sistemas interconectados. Então, é isso que se esperava do comércio internacional, de acordo com a necessidade atual. E existia também um outro aspecto do acordo de facilitação de comércio, que seria a agilidade nos procedimentos. Os procedimentos eles devem ser céleres, eles não podem mais esperar eternamente. Como a gente vai ver mais adiante, houve mudanças extremamente consideráveis após a facilitação, após a entrada em vigor do Acordo de Facilitação de Comércio, na agilidade nos procedimentos aduaneiros no Brasil. A liberdade de trânsito também foi um foco primordial, e também uma questão principal, que seria a cooperação de agências nacionais para que o acordo tivesse viabilidade. Quem participa do comércio internacional, eventualmente já teve a experiência de ter que inserir diversas vezes a mesma informação para diferentes agências que operam com o comércio internacional, o que acaba tomando tempo. São informações que elas já foram inseridas num determinado sistema, e se esses sistemas eles fossem unificados, obviamente que facilitaria muito o comércio. E também seria muito interessante se as alfândegas tivessem uma forma de conexão, até para facilitar as operações de comércio internacional por meio das cadeias globais de valor. Então, quais seriam os benefícios do Acordo de Facilitação de Comércio? Naquela época, quando se discutiu a facilitação de comércio com fins de se firmar um acordo, se verificou que em países em desenvolvimento, os custos burocráticos em países em desenvolvimento eram, em média, de 219%. Então, era um custo sobre a operação muito alto.
e em países em desenvolvimento, esse custo chegava a ser 134%. O foco da OMC, ele sempre foi a redução de tarifas, porque sempre se acreditou que as tarifas eram os problemas. As tarifas, toda vez que a gente faz a importação num país, a gente sabe que existem um imposto de importação. Em todos os países é assim. Então, se verificou naquele momento que os custos eram burocráticos, eles acabavam sendo uma vez e meia maior do que tarifas. Ou seja, a necessidade de uma facilitação do comércio positivada por meio de um acordo era mais do que necessária. E se previu que, por exemplo, num prazo de 15 anos, haveria com a implementação integral do acordo, poderia haver um aumento de exportações entre os membros de 750 bilhões de dólares a 1 trilhão de dólares por ano, o que é muita coisa. Isso são estudos feitos pela OMC por meio de um modelo. No entanto, há outro modelo que aponta que esse benefício ele poderia chegar a 1 trilhão de dólares por ano, a 3 trilhões e meio de dólares por ano. E dentro desse estudo realizado por meio desse modelo, se verificou que os países em desenvolvimento eles teriam os maiores benefícios, que seriam de quase 2 trilhões de dólares por ano. Uma vez implementado integralmente o acordo pelos membros, as exportações mundiais elas têm capacidade de ter um incremento de 2,7% ao ano, o que é muita coisa. O aumento do PIB ele tinha condições de crescer 0,5% ao ano, PIB mundial. Como a gente vai ver mais a seguir também, os benefícios eles excedem os custos da implementação das dificuldades. Um outro benefício também, quando a gente percebe que pequenas e médias empresas elas não estão participando do comércio internacional, isso de todos os membros da OMC, ou que pelo menos essas empresas elas têm uma dificuldade em participar. As exportações elas são limitadas, ou seja, com a participação dessas empresas, a exportação de um determinado país ela tem condições de ser diversificada, ou seja, o crescimento das importações de um país, como no caso o Brasil, ou de Santa Catarina, especificamente, se, por exemplo, houvesse um incremento de 50% das empresas em participar do comércio internacional, seria um número muito grande. Isso implicaria no aumento da receita também governamental. A gente precisa ter em mente que a burocracia ela existe até um ponto, ela é necessária. No entanto, a partir de certo ponto, ela se torna prejudicial. E a gente precisa ter em mente também que a receita produzida pelas alfândegas ela é um incremento muito forte na receita de um país. Por exemplo, existem países africanos que a receita referente a procedimentos aduaneiros ela representa 5% do PIB, o que é muita coisa. Então, isso acaba resultando uma certa resistência entre os países, entre os executivos dos países para a implementação do acordo, para facilitar, para desburocratizar. E também se viu, dentre todos os benefícios, que o tempo que se levava para fazer o desembaraço aduaneiro de uma mercadoria,
quanto menor o tempo, menor a chance de corrupção das aduanas. E também a questão da automatização. Quanto mais automatizado fosse o sistema, menos chances de corrupção também. Dentro dessa lógica, quais seriam as dificuldades na implementação? Porque as questões que a gente discutiu ali na questão dos benefícios, ela até que seria um tanto óbvia. Tenho certeza que todos aqueles que nos veem hoje, eles vão chegar ao final dessa apresentação e vão se questionar, mas por que nunca ninguém fez isso antes? Porque são questões um tanto óbvias, como eu disse antes. Então, a primeira dificuldade seria os custos. Quanto custaria, por exemplo, o acordo de facilitação de comércio? Ele estimula que os países eles criem o seu sistema de janela única. A janela única é um sistema, é um portal, né? No Brasil a gente tem o portal único do Siscomex, que é um sistema onde importadores e exportadores eles inserem todas as informações, eles obtêm todas as informações por meio desse portal, fazem requerimento, sem necessidade de acessar outros portais. E o desenvolvimento desse sistema, em alguns casos, ele pode chegar a 55 milhões de dólares, o que para determinados países é inviável, é simplesmente inviável. Em alguns países também, não é o caso do Brasil, porque de longa data, não é o caso do Brasil hoje em dia, porque de longa data o Brasil ele já vem sendo assessorado por consultorias renomadas no mundo. Hoje em dia o Brasil possui profissionais até renomados em comércio internacional, mas alguns países ainda hoje não possuem, então eles necessitam, por exemplo, de uma consultoria para em diversos campos, não apenas no comércio internacional, mas como, por exemplo, um país que ele não está totalmente integrado no mundo digital hoje em dia, ele precisa de uma lei para estabelecer que as aduanas elas poderiam aceitar documentos digitais ao invés de documentos físicos. Se não houver uma lei, ela estipulando a aceitação ou permitindo a aceitação de documentos digitais, a aduana ela não pode aceitar. Então existe toda um esforço político para aprovação, para a confecção de uma legislação específica para isso nesse exemplo. E também existe a necessidade de capacitação dos agentes que vão lidar diretamente com o comércio internacional. E tudo isso tem um custo, essa capacitação. Os custos para o comércio internacional, eles acabam sendo muito altos. Para financiar esses custos, a gente possui, o mundo possui, por exemplo, à disposição o Banco Mundial, que é o maior financiador de projetos para facilitação de comércio. O acordo de facilitação de comércio também, ele previu a possibilidade, dado essa consciência de custos elevados, ele possibilitou que determinadas entidades ou parceiros, ou inclusive países, eles pudessem doar valores para países que necessitassem, né, países em desenvolvimento ou países menos desenvolvidos que necessitassem de recursos para promover essa implementação do Acordo de Facilitação do Comércio. Então, eu citei apenas alguns aqui dos doadores que um país, eventualmente, ele poderia fazer o requerimento ou fazer um entendimento com essas entidades, como o Fórum Econômico Mundial, a German Alliance, a Global Alliance,
A China também foi um doador. Então, em decorrência desses custos, alguns países eles não necessitam desses recursos. No entanto, a gente sabe que todos os países, todos os executivos dos países, eles têm as prioridades pelas quais eles foram eleitos. Então, a resistência principal de um governo para a implementação do Acordo de Facilitação de Comércio, ou para a facilitação de comércio antes do acordo, é se valeria a pena investir tanto em tecnologia da informação, ou em capacitação, e deixando de lado um pouco das pautas pelas quais eles foram eleitos. Então, essa resistência ela precisava ser quebrada pelos governos. E o que precisa para a implementação do acordo de facilitação de comércio seria o comprometimento do alto escalão do executivo. Sem esse comprometimento, o acordo de facilitação de comércio ele não tinha condições de ser implementado. Então, foram criados também, por meio do acordo, o Comitê de Facilitação de Comércio, que é um órgão consultivo dentro do OMC para os membros, e também foi criado um outro órgão, que é a Trade Facilitation Agreement Facility, que é um órgão intermediário entre doadores e países que necessitavam de recursos, e também era um órgão que buscou a mais rápida ratificação do acordo pelos países. A gente vê que o Acordo de Facilitação do Comércio ele foi firmado em dezembro de 2013, mas apenas foi ratificado por 2/3 dos membros em fevereiro de 2017, ou seja, mais de 3 anos depois. Obviamente que esse prazo se conseguiu muito em razão do trabalho feito pela Trade Facilitation Agreement Facility. Então, como que está a implementação do Acordo de Facilitação no Comércio hoje em dia? A implementação integral do Brasil ela aconteceu em 2018. O Brasil é um país extremamente avançado na facilitação de comércio. O órgão responsável pela implementação foi o Comitê Nacional de Facilitação de Comércio, que o Acordo de Facilitação de Comércio, ele previu que todos os países criassem um comitê nacional para a organização da facilitação de comércio. E esse comitê nacional, ele ainda está sob a administração da CAMEX, que a grosso modo é um conselho de ministros composto pela Presidência da República, pelo Itamaraty, Ministério da Economia, pelo MAPA e pelo Ministério da Defesa. Então, foi criado o Portal Único do Siscomex, que é a janela única do Siscomex. Quem trabalha com comércio internacional sabe que o Siscomex ele não foi criado em 2018. O Siscomex é um sistema que ele já existe há muitos anos. No entanto, o Portal Único ele não existia até então. E ele foi desenvolvido em razão do Acordo de Facilitação de Comércio. Para realizar o Portal Único, foram necessárias 677 reuniões entre o setor privado e o setor público, com a participação de 10.360 pessoas do setor privado, seja pequenas e médias empresas, grandes empresas, todos aqueles que participam, gostariam de participar do comércio internacional. A gente teve também a participação de 635 pessoas do setor público, com a troca de informações entre 18 agências para o compartilhamento de dados e experiências. Sem a união dessas 18 agências, ficaria muito difícil
haver um portal único tão eficiente quanto o portal único do Siscomex. A gente vê aqui por esses dados que o portal único ele foi primordialmente criado por meio do setor privado. Foram 10.360 pessoas que participaram da criação desse portal único. Então, houve uma enorme integração entre o setor público e o setor privado. Esse daqui é a tela inicial do portal único do Siscomex. Então, aqui nós temos a possibilidade de inserir diversas informações ou de fazer requerimento para a administração pública, para a autoridade aduaneira. E como é que ficou o Brasil hoje em dia? A gente tem dados aqui do Ministério da Economia que exportar em 2014 levava, em média, 13 dias. Exportar em 2021 reduziu para 4,85 dias, uma diminuição no total de quase 8 dias, mais até. Por outro lado, a importação em 2014 ela era de 17 dias. Hoje em dia, a importação ela reduziu para 8 dias, quase 9. Ou seja, nos dois casos, a gente tem uma diferença aí de 8, 9 dias, o que é uma redução muito, muito grande. Um outro caso, antes precisava de 21 dias para haver a licença de importação para medicamentos. Hoje são apenas 4. É uma redução enorme, impressionante. A certificação sanitária, que era necessário 3 dias, hoje se faz em apenas 15 minutos. A certificação fitossanitária, que era de 7 dias, hoje ela acontece em 24 horas, o que é extremamente rápido. Outros dados importantes também extraídos do Ministério da Economia é que em 2017 foram necessários 5 milhões de documentos para realizar as exportações no Brasil. Esse número foi reduzido em 2018 para 1,5 milhão, o que é uma redução extremamente significativa, de 70%. E aqui é importante dizer que a redução da documentação ela não implica na redução da qualidade da informação. Na verdade, a Receita, a autoridade aduaneira, ela tem obtido a mesma qualidade de informação, se não até melhor, em razão da integração das diversas agências no mesmo sistema. E não houve, de forma alguma, redução na qualidade. Um outro exemplo que também me chamou a atenção foi que houve uma redução nos campos da declaração de exportação, que eram de 98 em 2017 e passaram para 38 em 2018. E o dado final, que é o que mais impressiona, que é relativo à questão dos benefícios, que os benefícios excederiam os custos, é a prova que no Brasil, em 2018, houve um investimento no Portal Único de 18 milhões de dólares, milhões. E a economia para o setor privado, em razão dessa implementação, foi de 20 bilhões de dólares, que é uma diferença muito grande na proporção de $1 investido para uma economia de $1.000 para o setor privado. A gente vê aqui, em todas as formas, a representação das pequenas e médias empresas, por meio da OMC, por meio das agências, por meio do governo, por meio das entidades associativistas, e o resultado é do setor, é uma enorme vitória do setor privado.
E o Brasil, hoje em dia, como é que ele se encontra? O Brasil já iniciou o processo de cooperação com outras aduanas. Isso é algo que, lógico, era inimaginável até antes do Acordo de Facilitação de Comércio. Por exemplo, a aduana brasileira, ela ter uma forma de comunicação ou de facilitação de comércio com a autoridade aduaneira dos Estados Unidos, que é um país, logicamente, muito eficiente no comércio internacional. Então, eu sei que o Ministério da Economia ele tem utilizado sistemas cujos quais eu não vou arriscar entrar na conceituação, até porque eu não detenho esse conhecimento sobre blockchain, inteligência artificial. A gente sabe que a inteligência artificial hoje no nosso mundo ela tem estado muito mais presente do que a gente imagina, seja no judiciário, seja em diversos outros órgãos. Então aqui eu fiz um apanhado também no site da Trade Facilitation Agreement Facility a respeito de como está o progresso da implementação dos países. Os países desenvolvidos, eles já implementaram o acordo quando da vigência, em 2017. Então, hoje em dia, é assim que se encontra os principais parceiros econômicos em países desenvolvidos, em países em desenvolvimento do Brasil. A gente vê que a Argentina está praticamente totalmente implementado também, com 98%. O Brasil implementado, Chile, China, Índia, o Paraguai, ele ainda se encontra um pouco atrasado, apenas com 90%. Eu sei que quem tem prestado auxílio ao Paraguai é a Coreia. Então a gente vê que o Uruguai também ele foi totalmente integralizado, e quanto à Venezuela, acredito que não haja dados a respeito do país. Sobre facilitação de comércio, sobre o acordo de facilitação de comércio, é importante a gente falar também sobre o acordo de cooperação, acordo de comércio e cooperação econômica entre o Brasil e os Estados Unidos, que foi foco do noticiário no final do mês passado. O acordo, o ATEC, na abreviação da língua inglesa, ele é um acordo que ele vem aprimorar o acordo de facilitação de comércio da OMC. Ele sempre teve, né, por base a cooperação entre os países, a expansão comercial, o fortalecimento das relações e o desenvolvimento sustentável do comércio bilateral. Houve um protocolo assinado no final de 2021. Esse protocolo ele promove algumas alterações na cultura comercial do país, que, como a gente viu no acordo de facilitação de comércio, a autoridade aduaneira ela precisava da publicidade, as formas de como se realizar uma operação no país. E, no entanto, só que o acordo de facilitação de comércio, ele deixou algumas lacunas, que é a atualização periódica das normas em vigor. A gente sabe que as leis no Brasil, dependendo da área, elas tendem a mudar. Questões aduaneiras, elas mudam de uma maneira rápida, né, por meio de instruções normativas da Receita ou outros normativos, e tudo isso precisa ser atualizado. Muitas vezes, até para quem opera, né, um advogado tem, às vezes, um pouco de dificuldade, quem dirá para um estrangeiro, um exportador estrangeiro. Então, hoje em dia, uma pessoa que ela propõe uma consulta,
ela tem um prazo de até, a autoridade aduaneira tem um prazo para resolver essa consulta, ou para solucionar de até 360 dias. A gente sabe que alguns casos acabam ficando sem respostas, o período acaba se extrapolando. O acordo de cooperação econômica com os Estados Unidos, ele prevê um prazo máximo de 150 dias, ou seja, muito menos da metade. Então, tudo isso vai trazer uma agilidade para o comércio internacional no país, fazendo com que pequenas e médias empresas, ou até microempresas, elas tenham uma participação, ou possam ter uma participação muito maior do comércio internacional, com a possibilidade de exportação dos seus produtos. E, enfim, existem outros pontos no protocolo do ATEC que vão facilitar muito mais o comércio internacional. É importante a gente destacar também que esse acordo ele estabeleceu padrões internacionais para alguns documentos, como, por exemplo, certificado sanitário, conhecimento de embarque aéreo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que uma vez que a gente padroniza um determinado tipo de documento de acordo com que o mundo tem praticado, a gente está vendo uma cooperação entre as aduanas. Se um documento exigido pela autoridade aduaneira no mesmo formato de uma autoridade dos Estados Unidos, ou se todos os países adotassem o mesmo sistema, que seria a padronização, se tornaria muito mais fácil, muito mais rápido para todos se entenderem e fluir o comércio internacional. Então, essa cooperação é necessária entre as aduanas, e não somente entre as aduanas, mas entre as agências nacionais. Então, eu gostaria de falar sucintamente aqui sobre algumas disputas que enfocaram o Acordo de Facilitação de Comércio. Ele entrou em vigor em 2017, em fevereiro de 2017. Então, a gente teve uma das primeiras disputas aqui relacionado à China. A China, em março de 2019, ela suspendeu as importações de óleo de sementes de canola de dois dos maiores produtores canadenses, sob a alegação de que essas sementes elas continham uma forma de peste. Esse mercado é tão importante para o Canadá que resultou num prejuízo, num primeiro momento, isso em 2019, de $1 bilhão. Então, o que o Canadá fez? O Canadá ele entrou com pedido de consultas contra a China, para que ela, pelo menos, ela apresentasse as provas das alegações ou do motivo da suspensão, e o que não foi aceito pelo Canadá. Em junho de 2021, no ano passado, foi estabelecido um painel. Um painel é um sistema de arbitragem inicial, como se houvesse uma primeira instância na OMC, e o órgão de apelação seria a segunda instância. O painel, ele poderia funcionar simplesmente com um único árbitro a requerimento dos países, e foi exatamente isso que aconteceu em setembro de 2021. Como o órgão de solução de controvérsias da OMC, ele está bloqueado, essa disputa ela não iria adiante. Então, como seria do interesse de ambos os países haver uma resolução sobre esse conflito, eles informaram o compromisso arbitral. A gente teve uma outra disputa, na verdade são duas disputas entre Coreia e Japão. Isso data de acontecimentos muito antigos, do início do século passado. São dissidências que ainda não foram resolvidas. Então, em 2018, um tribunal sul-coreano ele impôs a empresas japonesas condenações a cidadãos sul-coreanos
coreanos, que eles teriam sido obrigados a trabalhar para empresas japonesas quando da ocupação do Japão, quando a ocupação da Coreia pelo Japão, dentre 1910 a 1945. Então, sucessivamente a esse acontecimento, que muitos reputam não ser mera coincidência, o Japão ele começou a se queixar que a Coreia ela estava financiando a sua indústria naval com taxa de juros abaixo do mercado e assim distorcendo o comércio internacional. Então, sucessivamente a isso, o Japão limitou as exportações de produtos utilizados pela Coreia para a fabricação de equipamentos e tecnologia avançada, como semicondutores. Ou seja, o Japão ele começou a colocar uma determinada alíquota de exportação para semicondutores para a Coreia do Sul. A gente sabe que a Coreia do Sul ela necessita desse tipo de produto para desenvolvimento da indústria de alta tecnologia que eles possuem, que é uma indústria, sem dúvida, muito avançada hoje em dia. A gente teve também, existe hoje disputa também entre a União Europeia e a China, mais precisamente da Lituânia e da China, uma questão originalmente política, que a Lituânia ela teria permitido a instalação da embaixada de Taiwan com o nome Taiwan ao invés de Taipei, como geralmente se usa até para evitar um certo desgaste com a China. Taiwan não é visto pela China como um país rebelde, né? Que eles não aceitam. Então a China, ela, a partir de 2021, ela começou a suspender ou dificultar o comércio internacional com produtos de origem da Lituânia ou produtos de outras origens, mas que utilizavam componentes da Lituânia, como é o caso da indústria alemã, que é uma das mais fortes do mundo. Foi isso que fez com que a União Europeia tomasse a causa e propusesse um procedimento de consultas com a China. Então, o que a União Europeia reclama é de uma coerção econômica por motivação política. Enfim, é difícil a gente opinar sobre uma questão dessa. Por fim, eu gostaria de enfocar também sobre uma disputa Ucrânia contra a Rússia, que foi a primeira disputa após a vigência do Acordo de Facilitação de Comércio. É dispensável que a gente dizer os motivos que também são notoriamente geopolíticos aqui entre Ucrânia e Rússia, ou OTAN e Rússia. No entanto, em outubro de 2017, anterior a isso, a Rússia ela começou a suspender a importação de diversos produtos da Ucrânia. E o resultado disso, todos nós já sabemos. Então, gostaria de agradecer pelo tempo de vocês. Eu deixei meu e-mail, eventualmente, se alguém quiser fazer questionamentos ou se gostaria de sugerir alguma coisa, se gostaria de acrescentar, agradeço a participação de todos e especialmente agradeço ao convite do SEBRAE. Muito obrigada, João. Obrigada por compartilhar aí conosco teus conhecimentos, tuas experiências. Quero informar o pessoal que nos acompanha no online aqui, que agora, a partir desse momento, nós estamos abertos a perguntas. Solicitamos apenas que dúvidas, cliquem na mãozinha do Teams que nós chamaremos. Pedimos que, se possível, abram as suas câmeras, né, no momento que forem fazer as suas perguntas.
e dizer que eu acho que o nosso objetivo aqui ele foi atingido, João, porque a globalização ela trouxe um cenário de ampla concorrência para os nossos empresários, né? E para que eles consigam atuar da melhor forma, é possível que a gente entende que eles têm que estar inteirados sobre todos os assuntos que envolvam a questão do comércio internacional. E a tua apresentação foi muito técnica, super completa, falou de dos acordos de facilitação, falou de como é que funciona a Organização Mundial do Comércio, trouxe dados para que eles possam se inteirar, né? Então, eu acho que foi muito importante e a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Vou ver aqui se a gente tem alguma pergunta. Alguém com a mão levantada, só um minutinho. Não temos ninguém com a mão levantada. Eu entendo que tua apresentação foi bem completa, não tivemos dúvidas, mas como você deixou seu contato aí, fica à disposição. Qualquer dúvida que eles tiverem, nos procurarem via SMS também, a gente tenta aproximá-los a você. E mais uma vez agradecer teu tempo e te passar aí a palavra para que você faça suas considerações finais, visto que nós já estamos próximo do nosso horário aí das 9 horas, que é o término do nosso encontro. Um último ponto que é importante a gente frisar é que o acordo de facilitação de comércio e outros acordos que enfoquem também a facilitação de comércio, ele ajuda também os produtores, exportadores, por exemplo, brasileiros, para que eles participem um pouco melhor do comércio internacional ou integralmente, porque a partir do momento que a gente possui a possibilidade, ou que o exportador ele possui a possibilidade de prever os custos que seriam para a exportação de um determinado país e também uma previsão de tempo, um tempo adequado para que o produto chegue ao destino final, isso tem uma vantagem enorme para um empresário. Se ele tiver essa segurança, por exemplo, dentro do Brasil, e puder passar isso para um comprador dele, é algo que ele vai ter uma vantagem em relação aos outros países. Como eu disse, o Acordo de Facilitação de Comércio, ele ajudou muito o Brasil, mas ele não vai fazer todo o trabalho sozinho. O Brasil ainda precisa de reformas, a gente vê que, e principalmente investimento na infraestrutura. Dito isso, eu quero pegar essa tua fala e eu sempre gosto de ressaltar do papel aí do Sebrae e da Fiesc, né, de auxiliar o empresário, de dar esse direcionamento. A gente sabe que essas informações elas são importantes, a gente sabe que a gente está respaldado pelas regras aí da Organização Mundial, mas a gente ainda tem muito a evoluir e é importante que ao adentrar, na expectativa de adentrar algum mercado, que se esteja sempre com todas as informações, respaldado das informações corretas, dos melhores acordos, das melhores regras, para que não reduza o risco nesse processo da exportação, né? Então, a gente sempre gosta de ressaltar que o Sebrae aí consegue auxiliá-los, principalmente os empresários que nos acompanham aqui, que são participantes do nosso projeto, com subsídio de 70% nas ações de consultorias, né? Então, mais uma vez, agradecer teu tempo, dizer que o nosso próximo encontro, ele fica marcado para dia 27 de julho, vamos falar sobre o workshop do setorial têxtil, né, sobre o Fashion Marketing Internacional, com a palestrante Catherine Brown. Será o nosso terceiro encontro do setorial. Gosto também de ressaltar aqui que estão abertas para preenchimento da segunda avaliação de maturidade. Qualquer dúvida que vocês tenham, as informações elas estão na plataforma de LMS e também vocês podem procurar tanto a nossa equipe interna do Sebrae, mas principalmente a Jéssica da Fiesc, que é a responsável aí por esse direcionamento, tá? Desejo a todos uma excelente quarta-feira e nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada também.